Eu tenho aí nada. Então, muito boa tarde. Primeira parte do Pontapé de Canto desta semana, onde vamos, como sempre, analisar a última jornada da Liga, as peripécias à volta dessa jornada e, naturalmente, aquilo que se vai perspectivar a partir de hoje, com as meias finais da Taça da Liga. Hoje, Setúbal Oliveirense e amanhã, Sporting Futebol Clube do Porto. Está no ar o Pontapé de Canto. Aqui ao meu lado está o António Tadeia, com quem eu vou conversar precisamente sobre esta jornada. António, primeira parte, vamos lá percorrer a vida dos três grandes neste fim de semana. O Sporting tropeçou. Foi, e acaba por ser um bocado, enfim, não vou dizer natural, porque o Sporting teve situações mais do que suficientes para poder ganhar aquele jogo. Mas aquilo que aconteceu acaba por ser um bocado uma consequência natural daquilo que é o estilo de futebol que está a ser implementado na equipa esta temporada. Já tínhamos falado aqui sobre isso na sequência do Benfica Sporting. Sim. Em que Jorge Jesus abdicou um pouco de fazer o jogo e acreditará o Jorge Jesus que a melhor forma de fazer face a um calendário hiper congestionado que vai ter daqui para a frente é especular um pouquinho com os jogos também, é não ir de forma tão impositiva para cima dos adversários e meter muita confiança naquilo que é a segurança da sua última linha. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Não faria mais sentido rodar mais a equipa? Eu acho que sim. E tirar esse... já lá vou chegar. Mas aquilo que me parece é que neste momento, e isso fez-me um bocado de confusão, de facto, Jesus jogar com os mesmos 11 que tinham jogado contra o Desportivo das Aves e ainda por cima retardar as substituições como retardou no jogo em Setúbal. Porque se por um lado se tem uma equipa que vai ter muitos jogos e vai ter uma sobrecarga competitiva muito em breve, e está a entrar precisamente nesse período de sobrecarga competitiva, por outro, sobrecarrega-se ainda mais aqueles mesmos 11 que se calhar também não estaremos muito longe e falhará um jogador em princípio, se dissermos que vão ser os 11 que vão começar o jogo de amanhã contra o Futebol Clube do Porto. Em princípio a única alteração, isto estou a dizer de cor, mas creio que poderá ser a saída de Rubén Ribeiro e a entrada do Batalha. Mas aquilo que me parece é que nesse jogo de Setúbal o Sporting acabou por cair vítima precisamente desse tal excesso de confiança, que por um lado é justificado, mas que pode sempre acontecer, de Jesus na sua última linha. O Sporting tem uma última linha defensiva como não me recordo francamente da equipa ter nos últimos 10, 20, se calhar 30 anos. Os jogadores da qualidade dos dois centrais, Coates, Mathieu. Mas curiosamente o gol surgiu de uma falha dos dois. Do guarda-redes, Rui Patrício, e depois até mesmo os próprios laterais. Eu não me lembro do Sporting ter um lateral direito tão fiável como Piccini há algum tempo. Fábio Coentrão é um jogador que sabe o jogo de cor e salteado. Portanto, é uma última linha na qual Jesus pode e tem depositado muita confiança. Só que mesmo os jogadores mais fiáveis acabam por cometer erros, e foi isso que aconteceu. Os centrais estavam demasiado abertos para a situação. O Sporting está num período de compensação no jogo, está a ganhar 1-0, não pode estar tão à frente no campo, não pode ter os dois centrais tão abertos como tinha naquele momento. Qual foi o problema? O bloco está muito elevado ou havia muito espaço entre linhas? Foi sobretudo o espaço, neste caso não será entre linhas, mas sobretudo o espaço que se abriu. Os centrais abriram muito e permitiram o passe para o interior, fazendo com que Mathieu tivesse que abordar o lance em desvantagem, porque chega atrás do Edinho, que ainda por cima tinha entrado fresco. Daí que desse erro tenha nascido a grande penalidade, que é indiscutível, e o golo do Vitória de Setúbal, que garantiu o empate. Este Sporting é uma equipa que, precisamente por especular um pouco mais com o jogo do que era habitual na equipa do ano passado, ou sobretudo na equipa de há 2 anos, é uma equipa que está muito sujeita a este tipo de achaques. Repara que o Sporting já sofreu um golo ao minuto 90 contra o Benfica no Estádio da Luz, que mesmo jogando muito atrás, mas aí está, volto a dizer, que foi estratégico, esteve à beira de ganhar o jogo. Sofreu um golo no minuto 90 agora frente ao Vitória de Setúbal. Já tinha sofrido um gol do Sporting de Braga muito próximo do final. Sim, mas aí aconteceu ao contrário. Aí aconteceu ao contrário. Depois empatou depois já, tal como tinha ganho ao Vitória de Setúbal, tal como tinha ganho ao Feirense. Portanto, é uma equipa que está muito sujeita a este tipo de situações, precisamente porque está a jogar muito naquela margem entre a margem mínima e à partida, quando está a ganhar por não vai com tanta força para cima do adversário, não vai à procura de ampliar, a não ser nos jogos mais fáceis em casa, e mesmo nesses
Se formos a ver o jogo anterior contra o Desportivo das Aves, o Sporting fez o seu primeiro golo, fez o segundo a abrir a segunda parte e a partir daí passou a gerir o jogo, a tentar gerir o jogo. Aí o mais natural, porque o Sporting tem jogadores melhores do que a generalidade dos adversários, é que mesmo nessa situação acabe por ser o Sporting a conseguir fazer o segundo golo. Neste caso contra o Vitória de Setúbal não aconteceu e isso acaba por ser uma custa normal do processo, que é o processo que a equipa do Sporting está a enfrentar. António, duas coisas ainda em relação ao Setúbal Sporting. Primeiro, o passe é do Gonçalo Paciência, se não estou enganado. Provoca o penalti. O passe é do Gonçalo Paciência. Tu achas que o Paciência está a jogar melhor agora no Setúbal do que nas épocas anteriores? E porquê? Qual é a diferença? É um jogador que cresce, não é? Eu acredito muito no futebol do Gonçalo Paciência. Repara que o Gonçalo Paciência era o ponta de lança de uma das melhores seleções de sub-21 que Portugal alguma vez teve. É um jogador que tem tudo para dar certo. A única coisa que não tem para dar certo é o facto do Flóculo Porto, que é o clube detentor do seu passe, não ganhar um campeonato há 4 anos, não ganhar nada há 4 anos, desde a Supertaça de 2013. E isso, o que é que isso vem originar? Vem fazer com que o Flóculo Porto, para aquela posição, há duas posições que são onde não é possível errar, onde não é possível dar-se tempo, que é guarda-redes e ponta de lança. Já aqui falámos algumas vezes dos guarda-redes a propósito da situação do Benfica, Silar, Bruno Varela. No caso do Gonçalo Paciência, é o reverso da medalha. O ponta de lança tem que ser alguém que garanta golos para ontem. Não é para amanhã, não é para daqui a 3 meses, é para ontem. E aí o a Porto aposta está bem servido com... Não só está bem servido, como quer sempre ir buscar os jogadores que garantam golos rapidamente. Não quer jogadores em formação. Então o Gonçalo Paciência tem que fazer um pouco este tirocínio em clubes de uma outra dimensão. E qual é o problema que se coloca aí? É que um jogador como o Gonçalo Paciência é um jogador que precisa geralmente de uma equipa que jogue mais perto da baliza contrária. Sofre mais quanto mais longe a sua equipa joga da baliza contrária. É um jogador que precisa de futebol permanentemente em cima da baliza do adversário. Não é a mesma coisa para um jovem ponta de lança conseguir fazer a sua afirmação. Ponta de lança, quando é um ponta de lança goleador daqueles de um toque, 2 toques, fazer a sua afirmação numa equipa de meio da tabela para baixo, ou fazer a sua afirmação numa equipa que tem bola durante grande parte dos jogos e que joga grande parte dos jogos em ataque organizado. E daí que o Gonçalo Paciência tenha vindo a ter algumas dificuldades nos últimos tempos. Estou muito curioso relativamente à afirmação do Gonçalo Paciência, que é um dos melhores marcadores da Taça da Liga, tem 3 golos e vai jogar, em princípio, hoje o primeiro jogo do Final Four. Mas estou muito curioso relativamente à afirmação dele, porque me parece que é um jogador que, com as condições adequadas, podia perfeitamente servir para um grande no futebol português. Deixa-me tentar fazer um paralelismo para perceber se estamos perante o mesmo fenómeno. No Benfica também tivemos Nelson Oliveira, não é? Que parecia prometer, depois perdeu-se. Já tivemos José Gomes, que era o melhor marcador naquela Youth League e depois de repente fez 2 ou 3 jogos na equipa principal, depois desapareceu. Agora vem aí mais uma história com o Embaló. Ou seja, este fenómeno que estás a falar do Porto e do Gonçalo Paciência é aquele que também acontece com o Benfica? É um pouco aquilo que acontece com todas as equipas, não é? Que estão Eu aí separava o Nelson Oliveira dos outros, claramente. O Então. Nelson Oliveira é um jogador que atingiu um nível que o José Gomes, por exemplo, nunca atingiu. Sim, é verdade. E não sei se atingirá. É um jogador diferente. O Nelson Oliveira era um jogador que também se destacou grandemente numa fase final de um campeonato do mundo sub-20, que chegou à seleção principal. Chegaram à final? Sim. Que chegou à seleção portuguesa e que nunca conseguiu encontrar no Benfica espaço de afirmação. Andou à procura dele em clubes de menor dimensão e mesmo agora no futebol inglês, que é um futebol diferente. O Championship, a segunda divisão inglesa, está também um bocado à procura daquilo que é o seu espaço de afirmação. José Gomes, um nível claramente abaixo, porque nunca chegou sequer a ser testado a esse nível superior também. Pode ser que lá chegue, veremos se tem capacidade para isso. E ainda menos então esse Embaló, que eu aí vou-te dizer, vou ser muito franco, não vi jogar ainda. António, ainda... bem que acho que Embaló é extremo, não é? Portanto, ainda, é verdade. São diferentes. Ainda Setúbal Sporting. Como é que tu compreendes que aquela intervenção do defesa esquerdo do Sporting não tenha acabado em expulsão? Porque ele está a 1 metro do árbitro e está a dizer vai para pi, que eu não posso repetir aqui. E diz isto 2 vezes de boca cheia
mesmo em frente ao árbitro. Olha, Camilo, não compreendo. Acho que o objetivo. Eu gostava de separar a ação do Fábio Coentrão no final do jogo em duas partes. Sim, aquela história de dar os pontapés no banco eu percebo e aceito. O que não consigo aceito, e é o insulto ao árbitro. Essa percebo, aceito e acho que é bom. Um jogador que. Aquilo só mostra um jogador que quer ganhar. Agora, a situação com o árbitro, sim, devia objetivamente ter sido expulso. Eu não consigo. Perguntas-me como é que eu concebo isso? Não tenho alguma dificuldade em conceber, da mesma forma que quando se colocou a situação entre o árbitro Jorge Sousa e o guarda-redes do Sporting B, Stojkovic, achei que o Jorge Sousa tinha naturalmente que ser castigado, porque não se admite aquele tipo de linguagem entre um juiz, alguém que está para fazer valer a lei dentro de campo, e um jogador que está sob a sua alçada disciplinar. O juiz não pode utilizar aquela linguagem. O juiz não pode utilizar aquela linguagem, como utilizou Jorge Sousa na altura para se dirigir ao guarda-redes Stojkovic do Sporting B, da mesma forma que o jogador não pode usar aquela linguagem quando se dirige ao juiz. A minha posição é igual. Foi essa quando se tratou do caso Jorge Sousa, é essa agora quando se trata do caso Fábio Coentrão, Fábio Veríssimo. É curioso que a posição da maior parte de quem anda por aí a esgrimir argumentos mudou. Aqueles que agora acham que Fábio Coentrão tinha que ter sido expulso, na altura acharam que era normalíssimo, porque aquilo é linguagem corriqueira dentro de um campo de futebol. Eu até percebo quando me vierem dizer que uma coisa é um agente da autoridade dirigir-se assim a um jogador, e outra coisa é nós dirigirmos assim a um agente da autoridade. Mas eu não aceito esse argumento, porque eu acho que quem quer ser respeitado tem que se fazer respeitar. E, portanto, eu sei perfeitamente que o vernáculo é habitual dentro dos campos de futebol. Mas há uma situação em que ele não deve ser aceito, que é nas relações entre árbitro e jogadores. Claro. Seja do árbitro a falar com os jogadores, seja dos jogadores a falar com o árbitro. António, Porto, Tondela, vitória pela margem mínima. Uma surpresa para mim. Sim, para mim também. O Tondela ia ser arrasado pelo Porto. Para mim também. E com devido respeito pelo Tondela. Para mim também foi, embora se tenha notado no Porto, nos últimos tempos, alguma poupança de argumentos. E eu acho que aquilo que é o rendimento do Porto nos últimos jogos... É aquilo que para o Sporting, não é tão impositivo o jogo? Pois, a questão é que vem aí muitos jogos. Repara, daqui, e se formos ver, a data que foi encontrada para se jogar a segunda parte do Estoril Porto, que é em final de fevereiro, isto quer dizer o quê? Quer dizer que daqui, desde meados de janeiro até final de fevereiro, o Futebol do Porto vai ter jogos de 3 em 3 dias. Sempre. Alguns deles elevadíssimo grau de exigência. O que é que isto significa? Significa que aquele futebol do Futebol do Porto, que é um futebol muito físico, um futebol muito feito de pressão, muito feito de contundência, muito feito de músculo, muito feito de velocidade, de mobilidade, sobretudo na pressão que é feita sobre o adversário. E, aliás, o golo do Futebol do Porto, podemos dizer que nasce de um mau passe do jogador de Tondela, é verdade, claro. Mas também nasce da capacidade de pressão que o Porto tem para encostar o adversário atrás e para lhe dificultar a saída de bola logo desde o início. Mas esse futebol é muito exigente do ponto de vista não só físico como mental, porque a equipa tem uma equipa para jogar tão subida como joga o Porto, para jogar em pressão constante no momento de reação à perda da bola, tem que ser uma equipa muito concentrada, porque sabe que tem que reduzir os espaços entre linhas, tem que jogar com a última linha muito subida, não pode falhar. O mínimo erro pode redundar em golo do adversário, porque o espaço atrás é sempre grande. Daí que a exigência mental, a exigência de concentração também seja permanente. E aquilo que eu posso ver aí, desculpa Camilo, é o Futebol do Porto de certa forma a tentar reduzir um pouco mesmo psicologicamente. Mesmo, sim, embora isto não se diga. O treinador diga, não, eu estou aqui para ganhar os jogos. Na cabeça dos jogadores há sempre essa e o treinador também não vai dizer aos jogadores, atenção, agora joguem mais devagar. Ele não vai dizer isso. Não vamos achar que ele vai dizer isso, porque não vai. Os próprios jogadores é que podem entrar de certa forma em alguma economia de esforço, e eu ainda hoje escrevi na minha coluna no Bancada, que acho que o Porto Sporting da manhã se vai decidir um bocado na capacidade de cada uma das equipas que tiver para usar os argumentos da outra. Eu queria guardar as meias finais da Taça da Liga para a segunda parte. Porque acho que o Sporting
de facto precisa de meter um bocadinho mais de ritmo e de mais intensidade ofensiva no seu jogo, e o Porto também precisa ao mesmo tempo de ser capaz de gerir e de meter um bocadinho mais de cinismo no seu futebol. Antes de irmos à Final Four, deixa-me fazer-te uma pergunta em relação à mais recente contratação do Porto. Paulinho é um jogador que vem de uma equipa de uma divisão diferente. Achas que podemos estar perante... divisão, joga no Portimonense. Exato, perdão. Quando eu queria dizer de uma divisão é de um patamar diferente. Perdão, eu utilizei mal a expressão. Achas que nós podemos estar perante uma repetição daquilo que aconteceu com o Mourinho no ano em que ganhou a Liga dos Campeões? Paulo Ferreira veio do Setúbal, defesa direito, Derlei tinha vindo do Leiria... eu acho que é preciso fazer Eu encontro muitas similitudes na forma de liderança de Sérgio Conceição com a forma de liderança do José Mourinho, do jovem José Mourinho. Acho que há ali muita coisa relacionada, muita coisa que tem a ver uma com a outra. Mas, na altura, Mourinho foi buscar uma série de jogadores que conhecia com uma palma das mãos. Pois. Alguns já os tinha treinado, os casos do Nuno Valente, do Derlei, que vieram de Leiria. O Paulo Ferreira era de Setúbal e Mourinho em Setúbal estava em casa, não é? E o Maniche, que estava encostado, mas ele já o tinha treinado no Benfica. Portanto, havia uma série de jogadores que ele já conhecia. Parece-me que neste caso, o caso Paulinho, embora eu acho que Paulinho pode vir a ser um jogador muito interessante para o Porto, porque é um jogador que faz bem 3 posições no campo. Parece-me que há um caso diferente. Tem mais a ver com a ponte e com as relações privilegiadas que se estabeleceram entre o Portimonense e o Futebol Clube do Porto, em que há uma série de jogadores que vão uns para lá, outros para cá. É uma relação que será de conveniência para as duas equipas e que, neste caso, também deixará o Futebol Clube do Porto como primeiro candidato a ficar com os jogadores que mais se destacam no Portimonense. Paulinho foi um jogador em destaque na primeira volta do campeonato, ao serviço do Portimonense. Vamos ver agora se faz a transposição para o patamar superior, como disseste, que é o patamar do Futebol Clube do Porto, onde não vai entrar de caretas na equipa. Vai ser uma luta dura para ele ainda. Como já percebeu, chegamos ao fim da primeira parte. Isto correu muito depressa. Para a segunda temos 2 coisas. O Benfica e temos também a Final Four, onde vamos analisar aquilo que há bocado o António dizia sobre o jogo entre o Sporting e o Porto. E naturalmente também aquilo que se vai passar hoje entre o Setúbal e o Oliveirense. Fico por aí, até já. 30 segundos.